Eu queria saber se você trouxe a sua Bíblia. Amém? Então levante ela para o Senhor. Se você não tem vergonha da sua Bíblia, então levante ela e faça uma declaração junto comigo. Diga: Senhor, eu creio na tua palavra. Ela é vida para mim. Portanto, a recebo com mansidão, alegria e expectativa. Que ela transforme a minha vida hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Algumas semanas atrás eu fiz um estudo que eu nunca tinha feito antes, que foi sobre os 12 apóstolos. E eu quero ministrar para vocês um pouco dentro desse tema, mas antes mesmo de a gente falar sobre eles especificamente, eu queria dar uma pequena introdução para que você possa entender o nosso objetivo com essa ministração. A Bíblia diz em Hebreus 6, versículo 12, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, o autor de Hebreus, ele destaca 2 pontos positivos na vida dos santos do Antigo Testamento, que foi fé e longanimidade. E ele disse que nós devemos imitar estas pessoas nesses mesmos pontos. Já em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 6, a Bíblia diz: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Nessa passagem a gente vê o apóstolo Paulo falando exatamente o contrário do que foi dito em Hebreus capítulo 6. Nessa passagem ele destaca vários pontos negativos na vida do povo de Israel. No versículo 6 ele fala sobre cobiça. No versículo 7 ele fala sobre idolatria. No versículo 8 ele fala sobre fornicação. No versículo 9 ele fala sobre tentar a Deus. No versículo 10 ele fala sobre murmuração. E agora, tanto em versículo 6, como também no versículo 11, ele diz que essas coisas foram escritas para o nosso exemplo, para que a gente não faça as mesmas coisas. Então, veja que de um jeito ou de outro, nós podemos aprender com as pessoas. Alguém pode dizer amém? Os pontos bons que vemos, devemos imitar. Os pontos negativos, devemos evitar. E esta é a abordagem que eu quero fazer hoje com relação aos 12 apóstolos. Todos eles tinham a sua própria personalidade e todos eles tinham pontos positivos e eles também tinham pontos negativos. E enquanto nós vamos analisar um pouquinho a vida de cada um com o intuito de aplicar na nossa própria vida aquilo que for bom, enquanto nós nos afastamos daquilo que for ruim. Os 12 apóstolos, eles estão listados 3 vezes no Novo Testamento. Nós encontramos em Mateus capítulo 10, Marcos capítulo 3 e Lucas capítulo 6. Nós vamos usar como a nossa base de estudo a lista que se encontra no livro de Mateus, ok? Então eu quero pedir para você abrir lá. A gente vai abrir em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 2. Aqui diz assim: ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago,
filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Agora, por uma questão de organização, nós vamos analisar cada um na ordem que se encontra nessa passagem, tá bom? Então, o primeiro apóstolo que é mencionado é Pedro. E observe que ao listar os 12, Mateus disse primeiro Simão, por sobrenome Pedro. Inclusive, todas as 3 listas colocam Pedro como sendo o primeiro, dando a entender que ele ocupava algum papel de liderança. E em Gálatas 2, versículo 9, o apóstolo Paulo descreve Pedro como sendo de fato uma das colunas da igreja. Quando a gente analisa a vida dele, a gente vê que ele escreveu 2 livros do Novo Testamento. Ele experimentou o sobrenatural de Deus em áreas que mais ninguém vivenciou. A Bíblia diz que ele andou por sobre as águas. E diz que apenas a sua sombra curava pessoas. Agora, esses são pontos positivos na vida de Pedro. Mas existem alguns pontos negativos também. E um desses pontos era a sua impulsividade. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2: não te precipites com a tua boca, nem no teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Infelizmente, Pedro não seguiu essa instrução muitas vezes na sua vida. E isso acabou lhe prejudicando em várias ocasiões. A Bíblia fala, por exemplo, sobre a lavagem dos pés. Quando chegou a vez de Pedro, ele ficou incomodado. E ele disse: nunca me lavarás os pés. Falou com aquela postura de santidade toda. E Jesus respondeu para ele: olha, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Imediatamente ele disse: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça também. Mergulhe logo tudo. Aí, outro exemplo é no Monte da Transfiguração. Apareceu Jesus, Elias de um lado, Moisés de outro, e ele imediatamente disse: Senhor, bom estamos aqui, se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, Deus disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Em outras palavras, ele estava dizendo: Pedro, fique quieto, meu filho. Essa não é a hora de estar falando. A imagem central aqui não é nem Elias nem Moisés, é Jesus, meu filho amado. Em Mateus 16, Pedro ele declarou que Jesus era o Messias. E depois disso, Jesus começou a falar sobre a sua morte. Mas Pedro repreendeu Jesus e disse: tenha compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Aí Jesus respondeu a ele: atrás de mim, Satanás. Pense na bênção. Pedro, ele era assim. Se ele não era 8, ele era 80. Eu não sei se você conhece alguém com esse tipo de personalidade. Mas, sem dúvida alguma, a pior experiência de impulsividade na sua vida foi quando Jesus disse, na véspera da sua captura, que pessoas iriam lhe abandonar naquela noite. Aí Pedro disse: ainda que todos se escandalizam de ti, eu nunca me escandalizarei. Ele foi rápido para falar.
E Jesus respondeu: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E de fato Pedro lhe negou por 3 vezes logo em seguida. Agora Pedro não negou Jesus porque ele não queria mais ele, mas é porque ele estava com medo. Eles estavam literalmente torturando o seu líder, e ao ver tudo isso, ele sabia que ele poderia ser o próximo, e isso mexeu muito com ele. Inclusive, depois do acontecimento, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Você já fez algo do qual você depois se arrependeu e chorou amargamente? Foi isso que aconteceu com ele. E em meio a tudo que Pedro fez e falou, Jesus conseguiu ver além da superfície e ele identificou o coração dele, que o coração dele estava certo, estava correto. Quantos sabem que a gente pode estar errado na mente, mas correto no coração? E Deus enxerga o nosso coração. Então, quando Jesus ressuscitou, um anjo disse a Maria e a Maria Madalena: ide dizer aos seus discípulos e a Pedro. Isso é significativo. Jesus destacou Pedro de todos os outros discípulos, porque ele queria que Pedro soubesse que ele continuava lhe amando, mesmo depois de tudo que ele tinha feito. Sabe que com você não é diferente? Com certeza nada que você tenha feito se compara com a gravidade do que Pedro fez, ao ponto de negar o próprio Jesus. E se Jesus continuou amando a Pedro e acreditando nele depois de tudo isso, então quanto mais ele não vai fazer o mesmo por você. Amém? Se você errou, se arrependa, alinhe o seu coração com Deus novamente, porque Ele te ama e Ele está disponível para a sua vida. Agora, depois de Pedro, nessa lista de apóstolos, vem o nome André. E André é até um nome bem comum aqui no Brasil, né? A gente conhece muitos Andrés. André era um discípulo de João Batista. E foi esse vínculo que ele teve com João Batista que fez com que ele conhecesse a Jesus antes de qualquer outro apóstolo. André foi o primeiro de todos de conhecer a Jesus. Inclusive, ele era o irmão de Pedro. Ou seja, quem apresentou Pedro a Cristo foi o seu irmão André. E sabe que isso é interessante porque a Bíblia não tem muito a falar sobre André, mas ela fala bastante sobre Pedro. Às vezes a gente pode conduzir pessoas a Cristo que acabam fazendo mais para o reino de Deus do que nós mesmos. Eu nasci de novo quando eu era adolescente, com 12 anos de idade. Meus pais tinham acabado de se divorciar. E eu cheguei na igreja determinado que eu iria aceitar Jesus. Era uma igreja tradicional. E eu, na verdade, eu estava com pressa. Eu queria que o sermão acabasse logo para fazer o apelo para que eu pudesse aceitar Jesus. Eu já cheguei pronto. E aí o pastor chamou, orou comigo e eu me converti naquele dia. Aí os anos foram passando, eu me tornei missionário, eu morei nas Filipinas, vim ao Brasil, preguei em 9 nações e eu tinha muita vontade de voltar a ver esse homem, esse pastor que me conduziu a Jesus, para poder agradecê-lo e poder compartilhar com ele o que Deus tinha feito na minha vida. E um dia Deus me deu essa graça. E eu encontrei com ele na cidadezinha de onde eu fui criado. E eu
agradeci a Ele pela sua obediência, por me conduzir a Jesus. E eu fui contar a Ele sobre como Deus me tornou um missionário. Eu estava pregando em várias nações. Eu estava pregando em nações que Ele mesmo nunca pisou. Mas Ele tem uma parcela naquilo que eu alcanço, por causa do seu investimento na minha vida. Ele nunca imaginou, quando aquele guri de 12 anos chegou chorando, que um dia iria pregar o mesmo evangelho em lugares que nem ele mesmo iria. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, é por isso que nós devemos valorizar cada pessoa que nós evangelizamos. Porque nunca se sabe se aquela pessoa de repente não seja o próximo Billy Graham. Talvez você não dá nada para ela agora, mas o que Deus pode fazer em 10 ou 20 anos é explosivo. Aleluia. Então André, ele não é muito falado na Bíblia, mas ele tem um galardão celestial, porque foi ele que levou Pedro a Jesus Cristo. Depois de André, a Bíblia menciona Tiago, filho de Zebedeu. E daqui a pouco a gente vai encontrar outro Tiago, que é filho de outra pessoa. Então isso é importante, porque são pessoas diferentes. Ele também, esse Tiago, filho de Zebedeu, é conhecido como Tiago o Maior. Ele fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Dos 12 apóstolos, havia 3 que andavam mais perto de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Não sei se você já ouviu aquela música, Pedro, Tiago e João no barquinho. Pois, esse é o Tiago que está sendo descrito aqui nesse momento. Agora, quando Jesus o chamou para segui-lo, a Bíblia diz que ele imediatamente deixou o seu barco e o seu pai e foi atrás. Quantos sabem que aquele barco era o seu emprego, tá? E o pai representava toda a sua família. Isso mostra o nível de desprendimento e de compromisso que ele teve com o Senhor. Ele deixou o seu emprego, ele deixou a sua família para poder cumprir a vontade de Deus para a sua vida. E aí eu pergunto a você, até que ponto você estará disposto a cumprir o chamado de Deus para a sua vida, pessoalmente falando? Se fosse necessário largar o seu emprego, ou largar a sua família para poder fazer a vontade de Deus, será que você faria? Você tem um desprendimento até esse nível? Eu lembro nitidamente, antes de eu ir para as Filipinas, porque o primeiro lugar onde eu fiz missões foi nas Filipinas. Eu pastoreei uma igreja pequena lá com 21 anos de idade. E eu lembro orando lá nos Estados Unidos, preparando meu coração para a ida. E eu falei com Deus na maior naturalidade. Eu disse, Senhor, eu irei para qualquer lugar e eu farei qualquer coisa para o Senhor. E sabe que eu não medi esforço para falar isso. Isso foi tranquilo, isso foi com pureza. Mas eu fiquei alarmado com a resposta que Deus me deu. Ele disse, Darren, você ficaria surpreso em saber quantas pessoas não podem dizer isso a mim. E eu fiquei surpreso mesmo. Sabe, o chamado de cada um é diferente e as exigências não são iguais, mas todos nós devemos ter a disposição de largar tudo e todos para poder fazer a vontade de Deus. O compromisso de Tiago para com Jesus foi até a morte. Inclusive, ele foi o primeiro entre os 12 a ser morto. Ele foi decapitado por ordem do rei Herodes Agripa I. Então, Tiago o Grande, ele representa para nós um homem desprendido e compromissado
com a vontade de Deus a todo custo. Amém? Depois dele, a Bíblia menciona João. João era o irmão de Tiago que nós acabamos de descrever. E depois de Paulo, ele foi quem mais escreveu livros no Novo Testamento. Ele escreveu o Evangelho de João, as 3 cartas de João, o livro de Apocalipse. E João não apenas fazia parte do círculo íntimo de Jesus, mas de todos os 12 apóstolos, ele era o mais próximo, o mais íntimo do Senhor. Na última ceia, por exemplo, Jesus disse que alguém entre os 12 iria traí-lo. E aí, ao invés de Pedro perguntar pessoalmente, diretamente a Jesus, ele pediu para João fazer essa pergunta. Porque ele reconheceu que João tinha mais intimidade com Jesus do que ele. Inclusive, João estava reclinando sobre o peito de Jesus na hora que Pedro pediu para lhe perguntar. Na hora da sua crucificação, a pessoa que Jesus pediu para cuidar da sua mãe, sabe quem foi? João, que também é uma demonstração de intimidade. João estava também um pouco convencido, viu? Sobre esse amor e intimidade que ele tinha com o Senhor. Ele estava tão convencido dessa intimidade que ele se autonomeava o discípulo a quem Jesus amava. Amém? Imagine, ele é o autor do livro de João. Ele está escrevendo sobre ele mesmo. E o discípulo a quem o Senhor amava. Pense na humildade do cara. Ele sabia quem ele era mesmo em Cristo. E sabe, ele disse isso por várias vezes no seu evangelho. Agora, João não ficou íntimo com Jesus do nada. Quantos sabem que ninguém fica íntimo com outra pessoa do nada? Não é algo que simplesmente acontece. Isso é algo que ele desejava e algo que ele perseguia. De todas as coisas que nós podemos desejar nesse mundo, a principal deve ser intimidade com Deus. Todos os anos eu gosto de fazer os meus alvos, porque a gente precisa ter metas, objetivos e alvos para a nossa vida. E assim, eu não posso dizer quantos anos que eu faço a lista, sempre o que está no topo é uma maior intimidade com Deus. Sabe, João, ele conseguiu andar tão próximo de Jesus desse jeito. Isso significa que nós também podemos nos tornar mais íntimos com Ele. Se João conseguiu, nós podemos. Mas é algo que a gente tem que desejar e algo que a gente tem que correr atrás. Amém? Quem aqui deseja mais intimidade com o Senhor? Glória a Deus. Depois de João vem Filipe. E nós não sabemos muito sobre Filipe. Mas parece que ele era um pouco devagar para entender as coisas espirituais. Você já conversou com alguém que é devagar para entender as coisas? Pois, Filipe era mais ou menos assim. Certo dia, Jesus estava falando com os apóstolos sobre o Pai. E Filipe disse a ele: mostra-nos o Pai e isso nos basta. E aí Jesus respondeu: quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Estou aqui. Se eu estou aqui, você está vendo. Outra vez Jesus perguntou a Filipe especificamente sobre onde eles iriam comprar o pão para alimentar a multidão. Mas ele fez essa pergunta apenas para testar Filipe e ver qual seria a sua resposta. Deixa eu lhe ensinar algo importante sobre Deus. Se Deus lhe faz uma pergunta, não é porque Ele não sabe a resposta.
É porque Ele está testando você para ver o que de fato está no seu coração. E foi isso que aconteceu com Filipe. E infelizmente, Filipe reprovou também nesse teste. Porque ao invés de dar uma resposta de fé, ele respondeu com a lógica. Como é? A gente pode ter um monte de dinheiro e mesmo assim não vai dar. Será que alguém aqui já falou assim? Sobre algum projeto? Eu lembro quando eu estava analisando a possibilidade de comprar um terreno e construir uma igreja para nós, né? Uma igreja própria lá em Aracaju. Eu comecei a fazer os cálculos e eu cheguei a uma conclusão, pela receita da igreja, pelo gasto que teria para fazer esse templo, eu cheguei à seguinte conclusão, que Jesus iria ter que voltar 2 vezes. E mesmo assim não ia ter dinheiro suficiente. Ou seja, ou ia ser um milagre, ou iria haver uma atuação fora do normal, fora da lógica, fora dos cálculos de matemática, ou não ia rolar. E para a glória de Deus, eu posso lhe informar que hoje tem um templo lá, chegando em quase 7 milhões de reais. Não devemos nada a ninguém a não ser o amor. Então o que acontece é que Deus não é um Deus ilógico, mas muitas vezes é necessário uma atuação de fé que foge da lógica. E a gente age em cima da palavra do Senhor. Quem é da fé aqui? Você sabe que você está nesse prédio hoje como resultado de um passo de fé? Agora é engraçado que eu estou falando aqui sobre um templo que já passou de 6 milhões. Mas eu lembro quando eu assumi a igreja e tinha um prédio do lado que era uma escola cristã, que o pessoal infelizmente faliu, mas o prédio estava disponível. Eu disse, essa é a resposta de Deus para um departamento infantil. Adivinha quanto é que custava? O aluguel, R$1.000. Gente, aquele R$1.000 foi um gigante. Meu Deus, eu olhava, R$1.000. Uma coisa gigantesca. Aí a gente vai de R$1.000 para mais de 6 milhões. A Bíblia diz que a gente vai de fé em fé, de glória em glória. E você diz, como é que eu chego nessa fé milionária? Quando você toma o primeiro passo de fé de 1.000. Se você nunca toma o passo do 1.000, você nunca chega no 1.000.000. Mas quando você age em fé, ela vai expandindo, ela vai crescendo e você vai avançando esferas maiores. Alguém pode dizer amém? É por isso que essa igreja está em uma esfera, mas essa não é a última esfera. Deus está expandindo a visão. Aleluia. E eu percebo no meu espírito que vai sair desse lugar também pessoas e obras missionárias em outras localidades, nos interiores aqui desse estado. Deus vai usar esse lugar como base missionária de envio. Aleluia. E pessoas chegarão aqui para receber alívio e para abanar a chama da fé. E quando chegam aqui vão perceber fé. Aleluia. Um ambiente tão denso que você pode cortar com a faca e pegar um pedaço de fé e levar para casa. Alguém pode dizer amém? Diga, eu sou da fé. Deixa eu falar porque tem 12, né? Senão vou ter que voltar e fazer parte 2. O próximo é Bartolomeu. E esse Bartolomeu é interessante porque muitos estudiosos eles creem que Bartolomeu e Nataniel são a mesma pessoa. O nome Nataniel não é mencionado em nenhuma das listas dos apóstolos encontradas em Mateus, Marcos ou Lucas. Mas no livro de João, o nome dele é citado sim.
inclusive entre os outros apóstolos. Algo também curioso é que o nome Bartolomeu sempre aparece junto com Filipe. E a pessoa para quem Filipe se dirigiu para falar sobre Jesus foi Nataniel. E para tentar explicar isso um pouco melhor, eu tenho um pastor auxiliar lá em Aracaju, e quando eu estava conversando com ele para trazê-lo para a equipe, eu perguntei a ele, eu disse, me diga uma coisa, eu devo lhe chamar de quê? De pastor Rodrigo ou de pastor Pasquete? Ele disse, na verdade, o que você preferir? Ele disse que tem pessoas que me chamam de Rodrigo e tem pessoas que me chamam de Pasquete. E de fato, até na própria igreja tem pessoas que chamam ele pelos dois nomes. Quantos sabem que ele não é duas pessoas? Mas ele atende pelos dois nomes. Esse foi o caso de Bartolomeu. E é bom que a gente entender isso, porque a única coisa que a Bíblia fala sobre Bartolomeu, sabe o que é? O nome. Não fala mais nada. Só diz que teve um cara chamado Bartolomeu. Agora, sobre Nataniel, a Bíblia conta um pouco mais. Quando Filipe falou com Nataniel sobre Jesus, ele disse que eles haviam achado Jesus de Nazaré. E foi nesse momento que Nataniel perguntou se alguma coisa boa poderia vir de Nazaré. Talvez alguém tenha dito isso sobre Marabá. Será que alguma coisa boa pode vir de Marabá? Sabe, às vezes pessoas julgam ou desprezam outros por causa da cor da sua pele, ou por causa do lugar de onde nasceu. Eu lembro que eu estava em viagem anos atrás, e o piloto do avião estava conversando comigo, percebeu que eu era americano, que eu vinha de fora, e gente, ele estava esculhambando o Nordeste. Ele disse que o Nordeste não presta, o Nordeste é ruim. E quando ele falava sobre o Sul e o Sudeste, ele botava lá em cima. O Sul e o Sudeste ele botava para cima. O Nordeste ele botou lá embaixo. E quando ele terminou de falar tudo, ele perguntou, e você está indo para onde? Eu disse, o Nordeste. Aí ele amarelou, né? Obviamente ele não esperava isso. Mas sabe que Nazaré era um lugar simples e pequeno, mas saiu dele a maior bênção que o mundo já viu. Tenha cuidado com preconceitos. Jesus morreu por todos e ele derramou o seu espírito, a Bíblia diz, sobre toda a carne. Amém? Cada pessoa, independente da cor da sua pele, da sua língua, de onde nasceu, tem grande valor diante de Deus. Tem um plano do Senhor e é ungido para fazer grandes coisas no seu nome. Depois dele vem Tomé. Alguém aqui já ouviu falar de Tomé? Tomé é um nome aramaico que significa gêmeo. E a Bíblia diz que ele também era chamado de Dídimo, que no grego também significa gêmeo. Então tudo indica que ele era de fato um gêmeo. Agora, infelizmente, ele é mais conhecido por sua incredulidade do que por qualquer outra coisa. Quando Jesus apareceu aos apóstolos, após a sua ressurreição, a única pessoa que não estava presente naquele momento foi o próprio Tomé. Então ele disse que só acreditaria no aparecimento de Jesus se ele pudesse ver e tocá-lo pessoalmente. Então Jesus apareceu e lhe deu a oportunidade de fazer as duas coisas. E depois ele corrigiu a postura de Tomé e ele disse, porque você viu, você creu. Bem-aventurados os que não viram e ainda creram. E sabe, por causa desse único acontecimento na vida de Tomé, hoje todo mundo taxa Tomé
como o grande incrédulo. Não é verdade? Inclusive, quando eu perguntei, alguém já ouviu falar de Tomé? Eu garanto que imediatamente você pensou com muita sutileza, aquele incrédulo. Claro que eu sei quem é. Não é? Ele já carrega esse estereótipo por causa desse único acontecimento que a gente lê na Bíblia. E sabe, esse de fato não foi um momento bom na vida de Tomé. Mas quantos aqui também já tiveram momentos que não foram tão bons na sua vida? Algum momento que talvez olhando para trás você se envergonha, você diz, vixe, o que foi que eu fiz? Mas sabe que isso não definiu quem Tomé era. Antigas tradições cristãs contam que depois Tomé se tornou um missionário e pregou o evangelho na Índia, onde ele acabou sendo um mártir para Cristo. Ou seja, ele continuou firme em Deus, ele continuou frutificando no seu reino. E nós precisamos ter cuidado com os rótulos que as pessoas tentam colocar sobre nós. Pode ser que a gente tenha de fato errado em algum momento, mas aquele erro não define quem nós somos ou o que podemos fazer. Amém? Nós podemos consertar e seguir para frente. Nós podemos aprender dos erros. Ao invés de ser uma pedra de tropeço, pode ser uma pedra que nos faz escalar mais alto. O sábio, ele aprende dos erros para que ele possa ir mais alto e mais longe. Depois de Tomé, a passagem menciona Mateus. Mateus era um publicano. E os publicanos eram aqueles que eram responsáveis pela arrecadação de impostos para o Império Romano. E eles eram desprezados pelos judeus por dois motivos. Primeiro, porque eles mesmos eram judeus que estavam cobrando impostos do povo judeu para dar aos romanos. E segundo, eles costumavam cobrar a mais do que é devido, e essa sobra eles botavam no próprio bolso. Ou seja, eles mentiam e eles roubavam do povo judeu. Então eles eram odiados por causa disso. E quando Jesus chamou Mateus, ele deixou tudo isso para trás. A Bíblia diz, e seguiu a Jesus. Ele deixou esse lucro, ele deixou essa vida errada de engano para poder seguir a Jesus. Sabe que existem pessoas aqui mesmo que também se envolviam em coisas que eram ruins e ilícitas no passado. Se a gente fosse passar o microfone, eu acho que muitas pessoas poderiam dar um testemunho, a respeito de coisas ilícitas que você praticava antes de Cristo. Mas não importa quem você era ou o que você fazia antes do Senhor, antes do seu encontro com Ele. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele não somente nos transforma, mas Ele também nos capacita a construir uma reputação totalmente nova em Deus. Uma reputação que glorifica o Senhor Jesus. Eu era um lixo, eu era um safado, eu era um malandro. Mas quando Jesus entrou na minha vida, eu me tornei santo para Deus, apaixonado por Ele. Aleluia. Depois dele vem Tiago, filho de Alfeu. Na verdade, existem 3 Tiagos principais no Novo Testamento. Tiago o maior é aquele que já descrevemos. O segundo Tiago é conhecido como Tiago o Justo. E ele era o irmão de Jesus. Foi ele que assumiu o pastoreio da igreja em Jerusalém. E ele também escreveu o livro de Tiago. Já o terceiro Tiago é conhecido como Tiago o Menor.
E esse é o Tiago que está sendo descrito aqui. Ele é chamado de menor porque entre os 3 Tiagos, ele foi quem teve menor expressividade. Inclusive, nós não sabemos nada sobre ele, fora do fato que ele era um dos 12 apóstolos. E eu vejo que Tiago menor, ele representa todos aqueles que fazem trabalho dos bastidores. Sabe, ninguém nem sabe o que ele fazia direito, mas Jesus sabia. E ele valorizava tanto que o colocava entre os 12 apóstolos mais próximo dele. Pode ser que o que você faz no ministério não seja tão reconhecido publicamente, mas se você está fazendo para Deus, então Ele valoriza o que você faz. E Ele te considera uma peça importante para a sua equipe. Eu acho interessante lá em Atos 6, a Bíblia diz que foi necessário chamar pessoas para servir às mesas. E dependendo da versão que você usa, a Bíblia diz que para instituir essas pessoas para esse importante negócio. Deus não vê servir água como uma coisa besta, como uma coisa de pouco valor. Ele disse, não, se você dá um copo de água fria para um desses pequeninos, então de jeito algum você perderá seu galardão. Que galardão é esse? É o que o pastor vai dar? Não, esse galardão vem diretamente do trono de Deus. Ele recompensa, Ele está de olho. Não se preocupe se ninguém alisa você, se ninguém dá um elogio, se alguém esqueceu de dar algum reconhecimento. Saiba que os olhos de Deus estão em todo lugar. Ele está observando, Ele vê tudo o que você está fazendo e Ele vai te recompensar por isso. Ninguém pode recompensar melhor do que o nosso Deus. Amém? Depois fala sobre Tadeu. Estudiosos, eles creem que Judas era um nome dado a ele, a esse homem, ao nascer, esse Tadeu. E que Tadeu era um apelido que deram a ele depois. Os livros de Mateus e Marcos listam ele como Tadeu, mas o livro de Lucas o chama de Judas. Já o livro de João descreve ele como sendo Judas, não o Iscariotes, justamente para diferenciar ele daquele que traiu a Jesus. Ele é irmão de Tiago, o justo, e consequentemente o irmão de Jesus. Ele também escreveu o livro de Judas. E além dessas informações, nós não sabemos muito mais sobre a vida dele, mas o seu apelido significa coração corajoso. E é isso deve revelar um pouco sobre a sua personalidade. De fato, requer coragem para seguir a Jesus e fazer a sua vontade, amém? Eu posso falar por experiência própria, tem muita coisa que eu já fiz para Deus, que se eu não tivesse coragem, eu não teria ido. Lembra quando Josué assumiu a posição de Moisés? Ele disse, seja forte e corajoso. E ele não falou uma vez, nem 2 vezes, nem 3 vezes. Várias vezes ele tinha que repetir. Por quê? Porque tem coisa que em Deus, a única maneira que a gente vai conseguir realizar é com fé e coragem. Então diga para seu vizinho, seja forte e corajoso. Depois ele fala sobre Simão Cananeu. Em Mateus e Marcos ele é chamado de Cananeu. Mas em Lucas ele é chamado de Zelote. Todo mundo diga Zelote. Eu quero destacar essa palavra para que você possa entender algum contexto histórico aqui. Um zelote era um membro de um grupo político judaico que queria rebelar contra o governo romano. Agora, essa era a realidade desse Simão. Ele era um zelote. Ele era dessa facção, desse grupo político que queria rebelar
contra o governo romano. Já Mateus era um judeu que trabalhava em parceria com o governo romano. Ou seja, eles vinham de partidos políticos que eram totalmente opostos um ao outro na sua visão e nos seus valores. E Jesus pega os dois e coloca lado a lado para trabalhar juntos para Ele no seu reino. É impressionante o nível de agressão e de inimizade que é criado entre pessoas crentes que não compartilham do mesmo viés político. Nós estamos entrando nos próximos meses na eleição presidencial. Essa eleição está quente, né? Tem gente que está fervendo com essa eleição. E sabe que existem irmãos que nem se falam, mesmo dentro da igreja, porque são de partidos políticos diferentes. Tem um que é da bandeira tal cor, outro que é da bandeira tal cor. Entra na mesma igreja e ele já se afasta. Não quer conversar, não quer papo. Jesus não permitia esse tipo de comportamento perto dele. Partidos políticos afastam, Jesus une. A gente pode não concordar com tudo que o nosso irmão pensa, mas nós temos o dever de amar ao nosso próximo, independente de quem for o seu candidato. Amém? E eu vou lhe dizer uma coisa: governo perfeito só vai ter quando Jesus vier para reinar no milênio aqui na terra. Até lá, sempre, todos os candidatos que você pode imaginar, vai ter alguns pontos bons, mas vai ter pontos negativos também. E a única bandeira que na igreja é para a gente levantar é Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Aleluia. E para finalizar, irmãos, chegamos no famoso Judas Iscariotes. Na verdade, eu não teria nem que falar muita coisa. Eu acredito que quase todos já têm uma noção da vida de Judas. Judas Iscariotes é o apóstolo que traiu Jesus. Agora, eu não creio que isso foi algo que ele sempre planejou fazer. Até porque quem lhe escolheu foi o próprio Jesus, que inclusive ele só escolheu Judas depois de ter orado a noite toda. Quantos sabem que Jesus sabia ser guiado pelo Espírito Santo? Então eu creio que Judas chegou a esse ponto gradativamente, que ele foi piorando como aquele efeito bola de neve. A Bíblia diz, inclusive, que um abismo chama outro abismo. Judas, ele tinha um problema grave com dinheiro. Cuidado com a maneira que você pensa e lida com dinheiro. Porque esse foi o primeiro problema que a gente identifica na vida de Judas. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Ele começou furtando os recursos que eram arrecadados para a obra de Deus. Agora eu vou lhe dizer uma coisa: todo tipo de furto é ruim, é pecado, mas furtar aquilo que é consagrado para a casa de Deus, eu acredito que não existe coisa pior. Não existe um tipo de furto pior do que esse. E isso se tornou uma prática até comum na vida de Judas. E a consciência dele não se incomodava mais. Eu não sei se na primeira vez que ele metia a mão no gasofilácio e começou a tirar, eu não sei se de repente ele sentiu aquele arranhão, aquela frieza: rapaz, eu não devia fazer isso, mas mesmo assim ele fez. E quando ele foi fazer a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, a sétima vez, a 20ª vez, agora ele já não estava sentindo mais aquele mesmo incômodo, agora já era uma prática comum. Na verdade, ele estava cauterizando a sua consciência diante de Deus.
E sabe que esse é um lugar muito perigoso para estar. Eu lembro de Davi. A Bíblia diz que o rei Saul estava indo atrás dele para matá-lo. Mas ele se escondeu e Saul estava dormindo em tal lugar. Então ele chegou e ele pegou uma faca. E ele tinha a oportunidade, inclusive ele tinha o apoio dos seus parceiros. Meta a faca, mate esse homem. Deus está colocando na sua mão. Essa é a hora da vingança. E Davi não matou. Ele pegou um pedacinho da roupa e cortou. E levou esse pedacinho de roupa. E a Bíblia diz que ele ficou arrasado por ter tocado no ungido. Aparentemente ele fez pouca coisa, ele não fez nada demais, mas aquilo feriu o coração de Davi. Por quê? Porque o seu coração era sensível diante de Deus. Nós precisamos manter sensibilidade. Judas roubou tanto a casa de Deus, o dinheiro sagrado ao Senhor, que ele cauterizou o seu coração. Ele perdeu a sensibilidade daquilo que é sagrado. E sabe, às vezes pessoas querem saber se é possível para alguém perder a salvação. E eu não creio que seja possível alguém perder a salvação como alguém perde as chaves do carro. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência. Meu Deus, eu preciso sair. Cadê a chave do carro? Filha, você viu a chave do carro? Isso é algo involuntário. Você não perde sua chave de propósito. Amém? Eu não creio que alguém perde a salvação desse jeito, né? De uma forma involuntária. Eita caramba, acabei de perder a salvação. Poxa, não é assim. Perder a salvação, eu creio que é quando uma pessoa ela consegue chegar a um ponto tão afastado de Deus e com o coração tão cauterizado que ela consiga renunciar o mesmo Cristo que antes ela aceitou. Eu não digo que isso seja uma coisa fácil, é como eu estou falando. Ele não furtou uma vez, duas vezes. É um processo de cauterização, mas é por isso que a gente precisa se afastar do pecado, que a gente deve odiar o mal, porque quanto mais a gente se entrega e se familiariza com isso, mais duro o coração fica diante de Deus. E aí eu creio que foi isso, essa é uma crença pessoal, que foi isso que aconteceu com Judas. Porque em Mateus 26, versículo 24, Jesus disse que teria sido melhor se Judas nunca tivesse nascido. Agora pense sobre isso. Todo mundo que vai para o céu, alguém aqui vai para o céu? Levante sua mão se vai. Se você não tem certeza, a gente vai orar por você já já. E você vai poder ir com a gente, porque eu vou, viu? Todo mundo que vai para o céu, por mais que eles tivessem sofrido na terra, vamos dizer que a terra foi uma desgraça, foi horrível aqui na terra, mas mesmo assim, vale a pena ter nascido. Por quê? Porque depois de todo aquele sofrimento terreno, agora vão desfrutar da vida eterna com Deus para todo sempre. Então a única pessoa que seria melhor não ter nascido é aquela que vai ao inferno. Porque entre nunca nascer e sofrer no inferno para toda a eternidade, é melhor nunca ter nascido. Alguém concorda com isso? Agora a Bíblia diz que no final, Judas acabou cometendo suicídio. Tem muita coisa que eu poderia falar sobre isso, mas vou resumir dizendo o seguinte: eu não creio que foi suicídio em si que levou Judas ao inferno, mas sim foi a sua rejeição do Senhor Jesus Cristo que o levou lá. Se a única coisa que pode nos levar ao céu
é a aceitação de Jesus. Então a única coisa que pode nos impedir de chegar lá é a rejeição do Senhor Jesus. Alguém pode dizer amém?